Prólogo. Jerkniv Runifar Lord Elnix, o governante inigualável do Império, e o jovem que era temido como o Imperador Sangrento, refletia sobre sua performance impecável. Ele estava confiante de que havia vencido seus oponentes usando seu carisma, que agora eram marionetes em suas mãos. Não deveria haver problemas. A nobreza destacava-se com expressões de personalidade sem palavras. Isso era especialmente verdadeiro para o imperador, que havia sido educado dessa maneira desde a sua juventude até o ponto em que ninguém seria capaz de enxergar através de sua fachada. Para seus convidados, ele deveria ter parecido ser um jovem doce e gentil. Era muito importante entender os oponentes. Seria difícil coletar informações se todos suspeitassem de suas intenções. Porém, seria possível usar a confiança e a boa vontade como cordas para manipulá-los, lentamente removendo as camadas da cautela que usavam, até que fossem expostos diante de si mesmos. É claro que tais estratagemas estariam escondidos por trás de um sorriso cavalheiresco que dizia: "É uma honra te receber aqui." E os oponentes do cavalheirismo de Jerkniv eram um par de elfos negros, que haviam invadido a cidade imperial nas costas de um dragão. Esta foi a primeira vez que ele conheceu indivíduos cujas aparências destoavam de seu incrível poder. O terremoto desencadeado pela garota que empunhava um cajado havia reivindicado 117 vidas. Destas, 40 tinham sido seus guardas imperiais, 60 tinham sido cavaleiros, 8 tinham sido lançadores de magia arcana, outros 8 tinham sido lançadores de magia divina, e ainda mais uma lista de mortes verdadeiramente assustadora. Quanto aos cavaleiros, poder ficar de guarda no Palácio Imperial significava que estavam entre os guerreiros de elite do Império, mas em si não seria uma grande perda. Se fossem classificados como aventureiros, alguém poderia classificá-los como pertencentes à prata. Devido aos extensos sistemas implementados para a educação e formação de novos cavaleiros, estes números poderão ser facilmente reabastecidos no futuro. Em seguida estavam os guardas imperiais, as elites entre as elites. Era lamentável que metade do seu número, cada um equivalente a um aventureiro classificado como ouro, tivesse sido morto imediatamente. Eles estavam equipados com armas e armaduras forjadas e encantadas pelos muitos lançadores de magia do Império, uma fortuna que valia mais do que seu peso em ouro. E então, houve a pior perda, um dos mais fortes cavaleiros do Império, o intangível Nazamienek. Embora alegasse que estava apenas imitando um estilo de luta que havia visto antes, sua técnica de 2 escudos que enfatizava a defesa era boa o suficiente para ganhar o título de o cavaleiro mais durão, isso mesmo entre os 4 cavaleiros que eram os cavaleiros mais fortes do Império. Neste mundo, onde a bravura de um poderoso guerreiro era mais valiosa do que a de várias centenas de recrutas, a morte de tal guerreiro não poderia ser simplesmente descrita como a morte de um homem. No pior dos casos, pode até ser visto como um enfraquecimento do poder militar de todo o país. Com toda a honestidade, Jerkniv preferia que sumissem para bem longe, mas ele estava de mãos atadas contra oponentes capazes de matar em um estalar de dedos. Ele não sabia se isso era apenas uma demonstração de força. Portanto, tudo o que ele podia fazer era recebê-los com um sorriso. Ainda assim, ele não os deixaria tirar vantagem disso. Os olhos de Jerkniv estudaram atentamente as 2 crianças à sua frente, não permitindo que um único movimento ou gesto escapasse de seu olhar. Pode-se aprender muitas coisas, até mesmo as mais mundanas, apenas observando. Os sentidos de Jerkniv eram muito aguçados, uma vez ele descobrira que um nobre aparentemente leal estava conspirando em conluio com outros nobres hostis ao seu governo, era muito parecido com farejar aromas de temperos. Agora, ele se esforçou ao máximo para detectar todas as pistas que poderia descobrir. Ele estudou suas roupas. Ele estudou suas aparências. Eles são os emissários de Ainz ou Algon que vieram ao Palácio Imperial, 2 crianças elfos negros, eram extremamente atraentes. Ele não pôde deixar de pensar que, quando crescessem, quebrariam o coração de muitos. Tão pequenos e magros, expressões sempre mutáveis. Não importa como eu olhe para elas, parecem apenas crianças normais. Se eu não soubesse, acharia ridículo pensar que são emissários de quem quer que seja.
Os emissários de um país, seus embaixadores, exigiam certas qualidades, uma das quais era a aparência. Dar uma má impressão devido ao comportamento indigno de alguém seria um prejuízo para o próprio país. Ainz ou Algon deveria ter entendido esse princípio. Sabendo disso, qual foi o motivo por trás do envio de um par de elfos negros facilmente subestimados? Gerkniv sacudiu a cabeça enquanto refletia sobre o mistério. Pelo que pude reunir até agora, deve ser uma demonstração de força. Ele envia embaixadores facilmente subestimados e, em seguida, tenta me intimidar com esmagador poder destrutivo. O grande contraste entre a primeira e a segunda impressões tem como objetivo maximizar o impacto psicológico, mas se esse fosse o caso, se aproximar montado nas costas de um dragão diminuiria esse efeito? A presença formidável do dragão anularia sua aparência benigna, ou será que esses dois são os únicos adequados como emissários? Ou há outro, maldito? Não consigo ler suas intenções. Ainda não sei o bastante. Ele tinha várias teorias, mas logo desapareceram como lágrimas na chuva. Minha primeira prioridade deveria ser aprender mais sobre a oposição. Sem essa base para trabalhar, fico em um beco sem saída. Então, devo verificar os limites além dos quais eles iriam se irritar. Seria um tolo quem permitisse que as negociações se quebrassem por ofender a outra parte. Primeiro, Gerkniv teve que aprender o porquê tinham vindo aqui. Um dos elfos negros havia dito: o imperador desta nação mandou um bando de capangas sem noção para a grande tumba de Nazarick, e então eles instantaneamente mataram mais de 100 pessoas no meio do pátio. Mas eles tinham provas disso, ou era apenas uma suposição? Gerkniv tinha que descobrir pelo menos isso. Depois de considerar o que disseram, os capangas sem noção em questão seria certamente os trabalhadores. Se fosse esse o caso, aquele que lhes dava ordem seria definitivamente Gerkniv. No entanto, havia vários graus de separação dele. O nome de Gerkniv não deveria sequer ter sido mencionado ao mesmo tempo que essas pessoas. Como ele, Ainz ou Algon, percebeu seus planos? Ele precisaria ter uma atitude diferente com eles. Já que vieram como emissários, deve haver uma chance de obter alguma informação deles. Até mesmo a menor ação poderia lançar alguma luz sobre seus planos. Atrás dos dois estava um inimigo que os permitiu invadirem outro país e intimidarem seu líder com força total. Mesmo um pequeno erro aqui poderia significar a morte. Ele não queria provocar outro terremoto. Gerkniv voltou sua atenção para a sala ao lado. Deveria estar preenchida com guardas imperiais, e deveria haver mais guardas imperiais ao seu lado. Mas hoje, ele não se incomodou. Isso porque, mesmo que tivesse colocado 50 guardas imperiais lá, eles não poderiam fazer nada além de morrer se tentassem lutar contra a dupla de elfos negros. Assim, havia apenas 5 pessoas presentes para essa reunião. Um deles era membro dos 4 Cavaleiros Imperiais, Relâmpago Bazel-Od Peshmel. Outro era o conselheiro mais confiável de Gerkniv, Fluder Paradine. Havia também 3 escribas confiáveis. Ele também ordenou aos guardas imperiais que cavassem as rachaduras no pátio. Ele sabia que exumar os cadáveres seria fútil, mas mesmo assim disse para o fazerem. O Império não tinha ninguém que pudesse usar magias de ressurreição. Mesmo os aventureiros do Império, classificados como Adamantite, não tinham esse poder. O mesmo se aplicava aos seus sacerdotes. Dos países vizinhos, talvez apenas o reino Restize e a teocracia Slane tinham domínio sobre essa magia. Mesmo assim, ele ainda queria recuperar os corpos, afinal, era um desperdício deixar seus equipamentos e itens mágicos serem enterrados com seus donos. Além disso, recuperar os corpos e colocá-los em repouso preservaria o moral. Honrados emissários, já que viajaram por toda parte para nos agraciar com vossa presença. Por que não umedecem suas gargantas ressequidas? Nós preparamos alguns refrescos simples. Esperamos que experimentem, se isso lhes agradar. Gerkniv tocou um som e as empregadas que esperavam do lado de fora entraram silenciosamente na sala. Havia quase 20 empregadas, com bandejas de prata polida. Após o árduo treinamento, as empregadas deveriam ter entrado com graça e sutileza. No entanto, até os passos dessas empregadas, que eram o orgulho e a alegria de Gerkniv, estavam um pouco confusos hoje.
Foi precisamente porque os seus movimentos tinham sido tão imaculados no passado que as falhas agora se destacavam muito mais. Qual o problema delas? Entretiveram tantos dignitários no passado sem problemas. Por que estão tendo problemas agora? Será que estão sob o efeito de alguma magia? Gerkniv queria tatear suas próprias vestes e pegar seu medalhão, mas resistiu à vontade de fazê-lo. O medalhão era eficaz precisamente porque as pessoas não sabiam que ele estava lá. Se soubessem que ele possuía tal item, teria o efeito oposto. Quando as empregadas titubearam depois de olhar para os dois elfos negros, ele finalmente encontrou o motivo de seus erros. Ah, é por isso, é porque estão fascinadas com a aparência. Bem, não é como se eu não entendesse, não, droga. Não posso me deixar levar. Talvez ele devesse estar elogiando as empregadas em vez de apenas vacilar tanto diante de tanta beleza. Depois de deixar as bebidas e lanches, as empregadas se curvaram e saíram. Sirvam-se, por favor. O elfo negro levantou um copo com uma expressão entediada no rosto. Era facilmente um tesouro por si só, feito de cristal transparente estampado com desenhos de requintada arte. Gerkniv não gostava tanto assim de cristais decorados como esses. No entanto, isso não significa que ele não possuiria tais coisas. Até mesmo um simples utensílio de comer usado para receber um convidado poderia ser usado para mostrar a glória do Império, para que soubessem exatamente o quão importante eles eram para o Império. O elfo negro tomou um gole da bebida. Ele nem hesita, não está atento contra veneno, ou será que possui magias que o protege de tais coisas? Ou já sentiu que eu não tinha tais intenções? Ou é outra coisa? Aquela garota também não parece preocupada. Nem é tão saboroso. E também não dá nenhum efeito. As palavras do menino encheram Gerkniv com uma nova emoção de terror. Ninguém jamais dissera algo assim para ele, mesmo quando ele próprio era criança. Quando a surpresa desapareceu, foi substituída por uma raiva moderada em seu coração. Que menino rude! Mas é claro que Gerkniv não era tolo o suficiente para deixar essa irritação atingir seu rosto. Eu peço sinceras desculpas. Gerkniv sorriu para o menino e completou. Eu rezo para que o Senhor seja gentil a ponto de me esclarecer sobre sua bebida favorita, para que eu possa preparar algumas em futuras visitas. E também não dá nenhum efeito significa nenhum veneno? Ele acreditava que eu estaria tentando envenená-lo desde o começo? O que quis dizer com isso? Não tem como prepararem as bebidas que eu quero. Você está sendo grosseira, Onei-chan. Hein? Eu fui. Onei-chan? É a irmã dela. Então ele não é um menino, mas uma menina. Eles não são irmão e irmã, mas apenas irmãs? Quando a elfa negra disse isso, Gerkniv começou a ver que realmente era uma menina. Por que vestir-se como homem? Não, talvez ela quisesse se vestir com roupas que permitissem a liberdade de movimento? As crianças da sua idade são meio andrógenas aparentemente. E se o outro for um homem? Não, dada a maneira como ela está vestida, não tem como ela ser um. E também, a irmã mais nova é bem comportada. Gerkniv pensou em trazer a mocinha de cajado para o lado dele, ou pelo menos para construir um bom relacionamento com ela, o que poderia beneficiar o Império. Porém, ele não tinha informações sobre eles e, portanto, não conseguia propor nada de bom. Para começar, ele não podia esquecer como essa garota bem comportada havia massacrado muitos de seus homens. Pisar ao redor dela imprudentemente seria como enfiar a mão na boca de um dragão adormecido. Como eu pensava, eu não sei o suficiente sobre elas. Eu preciso descobrir mais o mais rápido possível. Então, honradas emissárias, permitam-me apresentar-me mais uma vez. Eu sou o imperador do Império Barut, Gerkniv Runifarlor Delnix. Estou certamente ciente do nome nobre da Fiora Dono, mas posso perguntar sobre o seu. Ah, me chamo Maribelo Fiore. É uma honra te receber aqui, Fiore Dono. Bem, sobre o que a Fiora Dono disse quando chegou, especificamente que seu mestre estava muito infeliz e que exigia um pedido de desculpas nosso. Eu presumo que eu, como o acusado da infração em questão, precisarei ir a Nazarick? Isso não é óbvio? Foi uma resposta concisa, tão gelada quanto punhal de gelo. A elfa negra chamada Aura não tinha afetividade em seus olhos desde o começo.
Ela olhava para as pessoas como se estivesse olhando insetos. Preciso perguntar isso. De fato, eles tinham acertado em cheio o mandante, mas a questão ainda era o quanto ele deveria admitir, bem como a maneira que tinham descoberto sobre o seu envolvimento. Em circunstâncias normais, ele iria dizer um monte de lero-lero e, em seguida, enviá-los de volta depois de aprender mais, porém ele não sabia se acreditariam nisso. No final, ainda era preciso saber extrair o máximo possível, caso contrário, a situação seria terrível para ele e para o Império. Bem, estou certo em dizer que o Ainzo Algondono ordenou pessoalmente que ambos viessem aqui? Sim, foi ele, mas e daí? Nada, eu estava apenas me certificando. Jerkniv afundou-se em pensamento. Quem ou o que era Ainzo Algon? Era um elfo negro? Morava naquela tumba? E esse dragão? Nenhuma das anteriores? Tinha que haver algum fator comum que ligasse tudo. Seria ele um elfo negro que morou na grande floresta de Tob e se mudou para uma tumba nas planícies? Então o dragão seria o monstro de estimação do chefe tribal dos elfos negros, Ainzo Algon. Jerkniv dispersou suas teorias malucas. É melhor deixar as histórias para os bardos. Preciso coletar informações e descobrir a verdade. O que ele sabia agora era que o outro lado tinha uma maneira de obter informações dentro do Império. Então ele tinha uma teia de espiões de longo alcance, ou Ainzo Algon é alguém que analisa as informações com cautela. Preciso confirmar isso. Ele ordenou que viessem em um dragão? Sim, a Insama nos disse para fazer isso. Então foi isso. Por que tá enrolando, hein? Vai vir pedir desculpas, ou não? Se não vai vir, então diga de uma vez, é bom que conto logo pro Ainsama. Quando a gente voltar, destruímos esse paizinho seu de uma vez. É simples assim. Havia um ditado que dizia: não se pode ganhar os ovos de dragão sem entrar no covil de um. Isso significava que não se poderia obter grandes ganhos sem correr grandes riscos. Jerkniv ouvira isso antes, e então se preparou para dar o próximo passo. Naturalmente, desejo expiar meus erros diante dele. Embora eu não tenha nenhuma lembrança de mandar alguém para um lugar chamado Nazarick, é inteiramente possível que um de meus subordinados tenha agido precipitadamente e independentemente de minhas ordens. Sendo esse o caso, a responsabilidade final recai sobre o superior geral, ou seja, eu mesmo. Do canto do campo de visão, ele viu os 3 escribas arregalando os olhos, enquanto Fluder assentia em aprovação. Então tá. Vai vir com a gente agora. Um momento, por favor. Embora eu não tenha nenhum problema em sair agora, ainda sou o governante deste país, e não posso simplesmente deixar a sede do poder de repente. Talvez, se pudesse me permitir 2, talvez 3 dias. Jerkniv olhou para os rostos das gêmeas para se certificar de que estava tudo bem antes de continuar. Para colocar os assuntos de estado em ordem antes de partir. Depois de acrescentar tempo para resolver outros assuntos prementes e preparar as reparações para o Gondono, acho que 10 dias devem. 10 dias? Isso é muito tempo, né não? Com 10 dias, certamente poderei preparar um presente apropriado. Uma oferta irrefletida seria apenas desrespeitosa com ele. Depois, há a questão de encontrar as partes envolvidas. O império é grande, a limpeza exigirá um período de tempo adequado. Um presente, sei. Murmurou Aura. Ao lado dela, Mari começou a parecer desconfortável. Interessante, elas pareceram gostar de ouvir a questão do presente apropriado para o Gono. Isso significa que reverenciam profundamente seu mestre. Eu devo ser capaz de comprar algum tempo com isso. Mas antes que Jerkniv pudesse continuar, Aura falou primeiro. Ela era toda sorrisos, e seu tom era de provocação. Brincadeirinha. A Insama só falou para dizer que era para vir logo, mas não disse exatamente quando. Então, ele deixou que você escolhesse o tempo. Embora ele quisesse cuspir nesse Ainzo Algon, que tinha visto através de seus planos, ao mesmo tempo, ele também sentiu que seu oponente era um inimigo inteligente e digno. Então ele queria ver como eu reagiria à demanda de agora. Bem, Ainzo Algon, você é um negociador complicado. Só alguém bastante sábio para prever o caminho que essa conversa levaria. Que foi? Comeram sua língua?
Foi só depois de ouvir a voz fria de Aura que Jerkniv percebeu que ele estava perdido em seus pensamentos. Perdão. Eu estava pensando no que preparar se não tivesse tempo suficiente. Bem, tá bom então. Vai responder, ou não? Vai demorar quanto tempo para ir a Nazarick? Creio que. Jerkniv ignorou a provocação de Aura e continuou. Todos os preparativos considerados, acho que poderei fazer uma visita em 5 dias. Beleza. A gente vai contar pro Ain-sama. Antes de eu ir, quero uma ajudinha para desenterrar os caras enterrados vivos lá fora? Se bem que. Aura bateu palmas e seu sorriso era malicioso demais para ser infantil. A essas alturas, eles já viraram um sanduíche, daqueles recheados com carne moída. Vai ser complicado consertar. Jerkniv continuou sorrindo, porque o objetivo da oposição agora era transparente até demais. As pessoas revelavam sua verdadeira natureza em momentos de grande emoção. Então elas devem ter tentado provocá-lo para ver qual reação resultaria. Jerkniv usara essa técnica durante as negociações, então a melhor maneira de lidar com esse tipo de coisa era não se permitir ser atraído. Aceitarei de bom grado sua ajuda. Espero que possam ajudar. Depois de ver a decepção no rosto de Aura, Jerkniv se permitiu sorrir honestamente pela primeira vez.